Adoração, creche. Boa noite e a paz do Senhor, amém? Amém. E bom que a gente está aqui para aprender um pouquinho, e hoje nós temos coisas muito interessantes para falar sobre o trabalho dos anjos, né? Esses anjos que Deus ordenou a nosso favor para que eles possam nos orientar, né? Então nós estamos vendo a primeira parte, né, que nós estamos vendo, que os anjos nos orientam, certo? Então nós temos aqui que as pessoas, nós vimos um pouquinho na última quarta-feira, né, na aula, que o servo de Abraão foi orientado pelo anjo para encontrar a esposa para Isaac, né? Nós vimos também que Cornélio, né? Cornélio também, Deus enviou um anjo, porque ele era um homem de oração, de fazer esmolas, e isso subiu em memória eterna diante de Deus, certo? E isso trouxe para ele o quê? A mensagem da cruz que libertava ele, né, de uma religiosidade. Ele precisaria conhecer a Deus de fato, e o anjo se apresenta, né? Cornélio, ó, eu vim porque as tuas esmolas, né, e as suas orações subiram até o trono do Senhor. Então, aqui em Atos 10, né? Atos 10, a gente vai trabalhar aqui. Só recordando, né? Sobre Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, ó, chamou ele pelo nome, né? O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha que coisa interessante. Todas as nossas coisas, tudo que nós fazemos, as nossas orações, a nossa atitude para com o reino de Deus sobe em memória eterna diante de Deus. Ele então era um homem que temia, mas não conhecia Deus. Ele precisaria conhecer, não é? Então o anjo fala para ele buscar o apóstolo Pedro, né, para que Pedro lhe anunciasse as boas novas. Então todo ele e toda a sua casa, toda a sua família e seus amigos ele reúne, e o apóstolo Pedro então vem, né, e fala o plano da salvação, e eles logo são o quê? Batizados, né? Recebem Jesus no coração, e a alegria foi contagiante, né? Um outro texto que eu quero trazer para vocês aqui é em Atos também, capítulo 8, muito interessante, que vai falar sobre Filipe, certo? Filipe, ele estava na cidade de Samaria e ele estava pregando o evangelho para multidões, e acontecia sinais, prodígios, maravilhas naquele lugar, não é? Então, estava começando, né? O povo já estava saindo fora de Jerusalém, indo, né, para fora para proclamar o evangelho. Então, muitos eram libertos, né, de espíritos imundos, muitos paralíticos, coxos eram curados. Então, estava havendo muitos sinais, prodígios e maravilhas. E quando chega aqui, né, quando a gente vai ver aqui, no capítulo 8 mesmo, né, no verso 26, o Senhor envia um anjo a Filipe, ó. Então ele diz assim, Atos capítulo 8, versículo 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ó, aqui já tinha Gaza, né? Os habitantes aqui, né? Então, o anjo do Senhor manda Filipe sair de Samaria, sair da multidão e vai para o deserto, ó. Então, o anjo fala. Então, a voz do anjo é uma voz de fora para dentro, certo? É uma voz que a gente ouve, como eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo. E a voz do
Espírito Santo é uma voz interna, é por dentro, é uma testificação no nosso espírito. Então, muitas vezes a gente tem que saber quem é que está falando conosco. É Deus, é o Espírito Santo que está falando, né, pelo Espírito Santo, é o anjo que está falando de fora para dentro, é a voz da minha alma ou é a voz do nosso adversário inimigo, né, o diabo e Satanás. Então, nós temos que ter muita comunhão com Deus para ter discernimento espiritual. Quem são essas vozes que falam conosco, certo? Então, Filipe obedece, né? No verso 27 diz assim: e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Ó. Então, rainha Candace, Candace é um termo como se fosse, sabe, faraó, né? Faraó, né? Herodes, não é o nome da pessoa, certo? É um título que se dá, certo? Então, a rainha de Candace. Então, esse mordomo, ele cuidava dos tesouros dessa rainha. E ele tinha muita posse, porque ele foi querer conhecer a Deus, certo? E ele foi ali a Jerusalém para adorar. Então, qual o coração deste homem? De ser um adorador. Mas para ser um adorador, ele precisaria conhecer, certo? E verso 28 diz: e regressava, e assentado no seu carro, ia lendo o profeta Isaías. Então você vê que naquele tempo a gente não tinha Bíblia como a gente tinha, era pedaços, né? Era pergaminhos, e era muito caro, só quem tinha muitas posses poderia comprar um pedaço do pergaminho, certo? E ele compra, né? Não é coincidência, né? Aí o propósito de Deus, ele estava lendo Isaías 53, né? Nós vamos ver aqui, ó. Isaías. Profeta Isaías 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunte a este carro. Olha que interessante. O Espírito Santo está falando agora, mas antes foi quem? Foi o anjo de Deus que mandou ele para aquele lugar. Agora o Espírito Santo fala com Filipe: achega-te perto deste carro, certo? E verso 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Olha que interessante, né? Ele vai correr, vai ter que ajuntar, tem que ir lá correr, e ele começa a ouvir, e ele está lendo Isaías 53, né? E aqui é o Evangelho, né? Ele está lendo Isaías 53, fala do Evangelho do Antigo Testamento, o plano da salvação aqui por Isaías, né? E ele tem uma estratégia, né? Você está entendendo o que você está lendo aí? Né? 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha a nossa responsabilidade. Muitas vezes as pessoas estão lendo a palavra de Deus, mas não estão entendendo, porque sozinha não consegue. Olha a nossa responsabilidade de explicar as Escrituras para as pessoas, não é? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Vem aqui na carruagem, senta, me explica. E o lugar da escritura que iria era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, a quem contar a sua pregação, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Você olha, eu não estou entendendo, você pode me explicar? Ele está falando dele? O profeta Isaías está falando dele? Quantas vezes a gente lê a palavra e a gente não tem o quê? Entendimento, conhecimento, revelação? Ele não tinha, mas ele estava o quê? Ele queria saber. Olha a importância da nossa vida, querer conhecer a Deus, ter curiosidade de entender quem é esse Cristo, né? E aí ele fala então Filipe abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles a caminho, chegaram a uma certa água e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Olha, Filipe não falou nada de batismo, não falou nada, né, de aceitar.
ele recebeu a palavra no seu espírito, ele mesmo desejou mergulhar em Cristo, né? Ter esse entendimento, né? E Filipe disse: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Foi tão impactante quando ele recebe a revelação de quem é Jesus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ó, o Espírito Santo pegou Filipe e o eunuco não viu mais ele. Ele disse: mas cadê? A gente estava conversando, ele batizou, mas cadê? E jubiloso continuou o seu caminho. Foi embora. Falei assim: talvez ele pensasse, foi um anjo de Deus. Foi um anjo. Filipe se tornou um anjo para ele ali, que foi enviado de Deus, mas como homem, certo? E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Gente, ele andou, mais ou menos 35 quilômetros. O Espírito Santo arrebatou ele 35 quilômetros. E para eles não era nada demais. Ele continuou pregando, falando. Você pode imaginar, às vezes a gente lê a Bíblia aqui, está lendo essa história. Você crê que isso aconteceu? Vocês creem? O que está escrito aconteceu? Aconteceu. Por que a gente tem dificuldade de hoje de ter as mesmas experiências? Por que a gente tem essa dificuldade? Porque nós temos dificuldade de tirar o que está aqui e colocar na nossa vida. Parece que o Deus não é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é o mesmo. Então tem relatos, até trouxe aqui, né? Eu já tinha um e o senhor Luciano, né? A dona Valéria me trouxe, né? E aqui, colorido. E eu vou ler um relato do pastor João Carlos Marques, que ele era palestrante, né, da DONEP, muito conhecido, e ele faleceu, acho que faz uns 2 ou 3 anos só, né, que ele faleceu. E ele conta a história, tem no YouTube, a história dele é fantástica. Ele fala da sua experiência, da sua morte, da sua ressurreição, e ele esteve com o Senhor. Ele conta coisas assim maravilhosas. Então, depois, se vocês quiserem assistir, vale a pena, certo? E nessa época aqui, foi em 2001 que aconteceu isso. Foi em 22/9/2001, né, para 21/9. Aí eu vou contar aqui o relato do que aconteceu, né? E diz assim, a experiência. Eu estava em meu apartamento dormindo e sonhei que estava no Paquistão, onde um grupo de apoio do Talibã estava queimando um boneco com a imagem do presidente Bush dos Estados Unidos. No sonho ele via também uma bandeira dos Estados Unidos sendo queimada e os manifestantes diziam em voz alta: morte aos cristãos. De repente ele acordou e estava com um forte cheiro de queimado no corpo todo. Orou um pouco e foi tomar o café da manhã, mas o cheiro permanecia ainda muito forte. A seguir tomou um banho, trocou de roupa e foi para o aeroporto para mais uma viagem missionária. Quando chegou ao avião, a comissária, que já o conhecia, por causa das suas muitas viagens, ofereceu o jornal do estado de São Paulo, que era a sua leitura preferida. Mas dessa vez, ele, sem saber o porquê, pediu a Folha de São Paulo. Ela brincou com ele: mudou, hein, pastor? E acabou por deixar os 2 jornais com ele. Quando ele abriu a Folha de São Paulo, na edição de 21/9, e viu a foto dele, ficou muito espantado. Então o Senhor falou com ele: eu te levei lá para interceder. Abaixo você vai ver a referida foto, né? Então aqui tem a foto dele. E ele assim parece um norte-americano, porque ele tem uma estatura alta, cabelo branco. E aqui estava a fogueira, aquele sonho que ele estava sonhando, né? Era real. E aqui eu vou passar a foto para vocês. Então tem todo o povo do Paquistão
né? Já são morenos, com turbante, né? E o fotógrafo tirou a foto dele lá, que ele viu, e ele estava em sonho, né? E aqui o seu Luciana Valéria traz aqui em colorido, né? Vou passar para vocês verem que interessante que é. Então muitas vezes a gente está sonhando, mas a gente vai, o Espírito translada a gente para outros lugares, e que a gente nem pode imaginar. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de intercessores aqui, não é? E Deus levantou esse homem para interceder naquele lugar, levou em sonho à noite, né? Então às vezes a gente não entende porque a gente tem sonhos, a gente tem visões. É um propósito de Deus para a gente estar orando e para a gente estar intercedendo, né, Lília? Você pega aqui para mostrar para o pessoal. Só um pouquinho, pastor. Inclusive, quando saiu essa reportagem, as pessoas achavam de ver, né, uma pessoa assim, idosa e tal, que aquilo deveria ser uma coisa assim, uma clonagem, uma coisa nesse sentido, né? Eu imagino, isso daí é uma montagem. É. Inclusive contrataram pessoas assim que trabalham nessa área, tudo, né? E não acharam nada. E o mais interessante é que todos os fotógrafos de outros países que estavam lá têm a mesma foto. Então foi constatado que realmente aconteceu isso. Foi verídico, né? Foi verídico. Que não foi montagem, não foi nada, né? Exato. É interessante. Uma vez eu estava falando com uma aluna e estava falando sobre isso. Ela falou: professora, eu tive uma experiência, mas eu não conto para as pessoas porque as pessoas não creem. Ela falou assim: minha tia estava muito doente numa cidade bem longe do interior e ela queria muito me ver. Ela queria muito me ver. E eu não podia ir porque eu tinha coisas de trabalho, eu não conseguia, mas a minha mãe ia. Minha mãe foi à noite. E naquela noite eu fiquei em oração, fiquei orando, intercedendo pela minha tia, né? E minha mãe chegou no outro dia, né? E falou: olha, a fulana, né? Ela falou o nome dela lá. Ela queria muito estar aqui com você, né? Queria muito, mas ela não pôde estar. Mas ela mandou: não, ela esteve aqui essa noite. Ela esteve aqui, conversei bastante com ela. Foi muito boa a visita dela, eu me senti tão bem quando ela chegou. Ela ficou muitas horas aqui conversando comigo. Ela falou: pastora, eu não saí do meu quarto. Fiquei em oração, eu estava orando, eu estava intercedendo. Mostra lá pro... Entende? Ela falou assim: espírito foi trasladado para lá. Então são coisas tão grandes que a gente já pega o Espírito Santo, a gente põe ele num quadradinho e impede dele agir, dele fazer, dele se manifestar, não é? Então, por isso que eu preciso ler a Bíblia e falar: olha, isso aconteceu, eu creio, e ele pode fazer ainda hoje? Pode, ele é o mesmo, né? Então você vê aqui como o Espírito e o anjo acompanham a nossa vida e nos orienta em tudo que nós precisamos fazer e realizar, né? É maravilhoso, né? Então a gente tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos, o quê? A nosso favor. É muita proteção ou não? Né? Agora, eles protegem a nossa vida também? Os anjos protegem? Vamos ver esse episódio de Daniel, capítulo 6. É uma história bem conhecida, certo? Daniel era um homem fiel a Deus. E por ele ser fiel a Deus, ele foi enviado para onde? Na cova dos leões? Na cova dos leões, certo? Porque ele não obedeceu a ordem do rei, mas ele obedeceu primeiro quem? Deus. A Deus, né? Então aqui Daniel 6, a partir do verso 16 ao 23. A gente vai ler aqui o contexto da história, né? E diz assim, ó: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha, o próprio rei reconhecia a fé
e a postura de Daniel. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Até o rei ímpio, né? Estava jejuando. Olha a importância do jejum, né? E não deixou trazer à sua presença nenhum instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel. Com voz triste, disse o rei: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso em que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha, será que nós estamos assim? As pessoas estão vendo a nossa fé? Que nós servimos a Deus continuamente, estamos fiéis a Ele, apesar de todas as lutas e as adversidades que enfrentamos, né? Será que se nós tivéssemos sido jogados na cova dos leões, nós estaríamos que nem Daniel, confiando: Senhor, eu te sirvo, eu oro 3 vezes ao dia, eu sou fiel, eu não me contamino com este mundo, por que eu estou aqui na cova dos leões, né? Não, Daniel se manteve firme, porque até o rei reconhece isso, né? Verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Ele honrava o rei, né? Ele honrava. O meu Deus enviou o quê? O que está escrito aí? O seu anjo. E fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Olha que interessante. A nossa posição aqui na terra e com os homens, gente, faz com que a gente encontre favor de Deus, e Deus envia os anjos a nosso favor, nos socorrer, né? Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha a importância da gente crer e da gente confiar nesse Deus, que Ele nos protege, né? Coisa maravilhosa. Porque é uma palavra de Deus. Deus pode mentir? Não pode. Se Ele disse, Ele vai cumprir ou não? Sim. Então vamos no Salmo 91. Vamos ver o que ele fala, né? Não adianta ter o Salmo 91 aberto sem crer. Sem crer que aquilo que está escrito é real. Certo? Salmo 91, versículos 10 a 12. Salmo 91, do 10 ao 12. Diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ó. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. É a palavra de Deus ou não? Sim, sim. Então, nós vemos aqui, o segundo fator, ele faz o quê? Protege. Ele protege quem? As pessoas. Então, os anjos protegem as nossas vidas. Porque aos seus anjos, quem dá ordem a anjos de Deus é o próprio Deus a nosso respeito, para nos guardar em todo lugar. Então, onde a gente vai, Senhor, me guarda, vai à minha frente, Senhor, me guarda nesse trânsito, nessa viagem, me guarda naquilo que eu vou ter que fazer este dia, não é? A gente clama a Deus e Deus envia os seus anjos. E eu vou contar uma história. A gente morava ainda aqui no Vista Alegre, e eu tinha levado o Célio para a rodoviária, porque ele trabalhava em São Paulo ainda, as meninas para a escola, e eu ia sempre caminhar no lago, né? E era bem cedinho, era uma manhã que estava bem assim, uma neblina, né? Não tinha ninguém lá, só eu andando lá.
E lá as casas são abertas, né? Não tem muro, essas coisas, são fechadas, né? E eu estava andando e de repente tinha uma ladeira que descia, né? Ela vinha e descia ali no lado. De repente saiu um cachorro daquele policial, mas toda lá de cima. Não era. Não me chama então. Não é Vicentinho. É cachorro policial. Pastor alemão, é isso aí, pastor alemão. Esse aí. E ele vinha com tudo, sabe? Vinha com tudo. E eu comecei, falei, meu Deus, não dá para me correr, eu tenho um lago, se eu for para frente, se eu vou para trás, não tem aonde fugir. Aí eu lembrei desse Salmo 91, Senhor, o Senhor dá a ordem aos teus anjos, a virem me socorrer aqui, porque esse cachorro vai me pegar do jeito que está com essa fúria aqui. Né? E eu orei, Senhor, acabei de orar, gente, não tinha barulho nenhum, nada. O cachorro começou, ele deu 3 rodopiadas assim, ó, sabe no rabo, quando eles fazem assim, parece que ele queria pegar o rabo, e subiu de novo para onde ele tinha vindo. Eu falei, Senhor, eu não vi o anjo, mas o Senhor mandou esse anjo, porque o cachorro viu, e saiu que nem um foguete dali, né? Então, quando a gente está em perigo, quando a gente está em alguma situação, nós temos que orar e rogar a Deus que Ele envia seus anjos, né? Para que Ele venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal, né? Então, isso é tão vigoroso, tão importante, né? Porque é real. Então, o Salmo está aqui, não adianta estar aberto. O Salmo aqui em si, ele não vai me proteger. O que vai me proteger é a minha fé. Crer que aquilo que está sendo declarado é verdade, eu trago para a minha vida e nós vamos ver a orientação, a gente vai ver a proteção que Deus tem para com as nossas vidas, certo? Eles trazem também mensagem de Deus para nós, certo? Então, eles trazem mensagens. E é interessante que os anjos, eles não falam nada de si mesmo. Porque o homem fala, né? Deus falou isso para você. Mas tem questão da alma nossa, a gente vai, às vezes pode aumentar, às vezes pode tirar, né? Mas o anjo não, ele fala aquilo que Deus falou, é aquilo que Deus falou. Ele não fala nada que Deus não havia falado. É Ele que dá a orientação para as pessoas, as mensagens de Deus para nós, certo? E aqui eu quero trazer que a lei do Antigo Testamento foi dada a Moisés pelos anjos. Foram os anjos que entregaram as mensagens dos mandamentos para Moisés, né? Então vamos ver aqui em Atos 7. Às vezes são detalhes que a gente não percebe. Atos 7. Mamãe, Oi. eu sou da Leste de Cachorro, vou comprar? Vamos. Diz assim: este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar. Olha, então ele esteve na congregação lá no deserto, ó, foi o anjo que falou com Moisés. Verso 53: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Então olha que interessante, os anjos participando da mensagem do mandamento, a entrega para Moisés. Foram os anjos. A gente vê também aqui em Gálatas, né, livro de Gálatas, capítulo 3, 19, a gente vai ver também a ação, né? Gálatas 3, 19. Diz assim: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Esse mediador é Moisés. Então Deus entregou todos os mandamentos, as tábuas, né,
na mão de Moisés, isso foi dado por Deus, por os anjos. Pode imaginar que foi a mão de Deus que escreveu? E os anjos que entregaram a Moisés? É coisa assim que a gente, né, nem pode almejar de ver, né? O próprio Deus escrevendo essas coisas, né? E trazendo através dos anjos também, né? Deixa eu ver mais uma referência aqui para vocês. Nós vamos ver aqui em Lucas, capítulo 2, do verso 8, mensagens dos anjos aos homens, não é? Para nós. Diz assim, Lucas 2, do 8 ao 14. Diz assim, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, tiveram os pastores disseram os pastores uns para os outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e o que o Senhor nos fez saber. Que coisa maravilhosa, né? Os anjos vieram anunciar que Jesus havia nascido, e era o Salvador, e isso era bênção para toda a humanidade. Então os anjos vieram trazer as boas novas que tinham acontecido aos pastores. E eles, então, vamos lá ver o que aconteceu, né? Aquilo que o Senhor nos trouxe. Então, como é gratificante a gente ver, né, essa ação de Deus, né? Tudo bem aqui? Tudo bem? Nós vamos ver aqui, né, também, o que a gente pode perceber aqui. Eles orientam, eles protegem, eles trazem mensagem, certo? Na morte, ó, os anjos nos levam para o nosso destino? Os anjos levam os homens ao nosso destino. Agora, qual é o nosso destino, né? Qual é? Alguém já assistiu aquele filme antigo, Ghost? Já? Ah, aquilo lá não é real, né? E é tão interessante que os anjos nos levam ao nosso destino. Ou é vida eterna, ou é vida eterna sem Deus. Vida eterna com Deus ou vida eterna sem Deus, né? Então, nós podemos aqui deduzir que quando um cristão morre, seu espírito é conduzido pelo anjo até o Pai. Muito interessante isso. Vamos abrir aqui em Lucas 16, 22. Aqui é a história do Lázaro, né? E o mendigo, certo? Vocês conhecem essa parábola que Jesus contou, né? Que ele fala do nosso destino. E ele fala assim no verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado.
Então aqui o mendigo, né, que Lázaro, né, não fez questão dele, deixou ele lá, né, isso aqui não, pedia as coisas não dava, né, tratava mal a pessoa, né, e quando esse Lázaro morre, né, ele pede ajuda, né, para que, manda lá, né, vem me olhar, né, e aí o mendigo, o anjo levou a ele ao seu destino. E a gente sabe que, lembra que nós falamos que há anjos de Deus que nos levam ao nosso destino, e há anjos também caídos que levam as pessoas que não têm Cristo para o seu destino, que ali é o seio de Abraão, que eles ainda estavam falando do Antigo Testamento, né, que Jesus vem e leva eles, e há uma sala de tormento. Então tem aqui, né, vamos dizer aqui, o seio de Abraão, certo? Todos que morreram, né, na promessa, crendo em Cristo, do Antigo Testamento, certo? Do Antigo Testamento. E aqui tem a sala de tormento. Quando Jesus subiu, né, antes dele subir, corpo glorificado, ele veio até aqui, ele revelou que ele era a promessa, que ele era o Messias. E ele fala lá em Efésios que ele levou o cativo para o cativeiro, quer dizer, levou todos esses para Deus, certo? O paraíso é onde estão todos que creem aguardando a vinda de Cristo, certo? Então os mortos e todos nós que a partir do Novo Testamento cremos em Cristo, também a gente morre, certo? Mas a gente vai para cá, certo? E quem não tem Cristo, certo? Não crê, está na sala de tormento ainda, certo? Até o tribunal de Cristo, até o tribunal, lá no final, para o julgamento eterno. Então, quando a gente vê que a pessoa não aceita Jesus, quando ela morre, o corpo fica aqui e a alma e o espírito vai para a sala de tormento. Até o julgamento final, que é o tribunal, né, para os justos, para galardão, e para eles é o trono branco. Para os ímpios, certo? Que é a condenação eterna. Já está sentenciado. Morreu, não tem choro, nem vela, nem fita amarela. Se você creu em Cristo, você está com ele. Se você não creu, não tem, né? E uma vez uma aluna minha estava falando assim, isso é verdade, professora, porque eu estava nos últimos momentos do meu avô era uma pessoa muito rude, muito brava, muito ruim, ele sempre foi. E eu estava com ele no hospital e ele falou assim, tira esse de capa preta que está aqui no meu pé. Tira esse de capa preta que está aqui, ele quer me levar. E ela não via nada, acho que meu avô está delirando, né? E realmente, aí depois de alguns minutos, ele veio a falecer. Então havia então um anjo ali, né? Que é os anjos caídos que vão levar para a sala de tormento até o trono branco ser o julgamento final. E tem um caso também que aconteceu com um colega do Anderson. Um caso que aconteceu aqui em Vinhedo, acho que na estrada, não sei se foi na Bandeirantes, se foi em Anguera. Ele pegou o carro, começou a correr e acho que ele bateu na frente de um caminhão, bateu atrás de não sei do que, ele bateu de propósito mesmo, porque ele está se suicidando, né? E aí ele bateu, foi feio o incidente, ele estava sendo resgatado ali, algumas pessoas em volta, né, pararam o carro para ver. E o que o pessoal que estava ali conta é que ele se debatia no chão e ele falava assim, não quero, não deixe eles me levarem. E ele faleceu. Então realmente existe. Existe. E as pessoas ouviram ele desesperado, assim, com o olho regalado, falando, não deixe eles me levarem. Então é real, né? É real. Então, eu falo, o mundo invisível é muito mais real do que esse que a gente está vendo aqui. Uma experiência do meu pai, né? Quando ele faleceu,
os vizinhos, algumas pessoas que meu pai cuidou, né? Ele era massagista. E daí a minha mãe estava chorando, ele já estava morto. Aí ele voltou, falou: Ernestina, é o nome da minha mãe, não chore. O lugar para que eu estou indo é um lugar bom. Fica tranquilo. Não chore. Olha lá. Aí os vizinhos ficaram tudo assim, sabe? Aí quando eu cheguei, falaram, estava todo mundo chorando também, né? Então, eu creio que realmente, né, quando a gente faz algo de bom, né? É quando a gente tem Cristo, né? Quando a gente tem Cristo, não é? A gente, os anjos vêm e levam, né? Tem a história da minha sogra, né? A mãe do pastor é uma mulher muito temente a Deus, né? E ela teve um episódio, né, de enfermidade. De repente ela teve uma embolia pulmonar. Ele acompanhou bastante, nós ficamos lá um tempo, eu vim embora com as meninas, ele falou: não, vou ficar aqui no hospital. E um dia lá da enfermeira, né, foi dar banho e tudo, ele saiu, quando voltou, ela falou: eu estou passando mal, não sei. E aí, ela ficando roxa, não conseguia respirar, né, porque ela só respirava com o oxigênio, né. Aí ele foi vasculhar, tinha saído, sabe, a mangueirinha, tudo, ela não ficava. Mas de repente ela teve uma melhora assim que nem os médicos não sabiam. Olha, o quadro clínico dela é esse, não tem como, não tem. Mas eu não sei como que ela está bem, eu vou ter que dar alta, porque ficou sem balão de oxigênio, ficou sem nada, tem que, né? E ali, ela, então, foi para casa, o Célio falou, né, fez comida, né, arrumou as coisas, tudo. Ele falou: eu vou embora, porque minha mãe tá bem, tá fazendo as coisas aqui, ela vai procurar um outro médico para ver, né? Tá bom. Passado acho que uns 15 dias, né, mais ou menos, a gente recebeu a notícia que ela tinha falecido. Aí quando a gente chegou lá, meu sogro, que ainda não era, ele levava ela até a porta da igreja, mas não ia. Ele falou: eu sou católico, né? Minha família é católica, essas coisas. Mas não impedia dela ir. E ele chegou e contou, falou assim: sabe, a gente estava só nós dois e ela pediu leite, que ela estava com vontade de tomar. Davi, faz lá um leitinho quentinho para mim, eu estou com vontade de tomar um leite quente. Aí ele foi esquentar, quando voltou, ela estava assim com semblante resplandecente, falou assim: Davi, o Senhor vai me recolher, sabe? Vai me recolher, porque está vindo anjos e anjos e anjos cantando, louvando, eles estão tão felizes e o Senhor vai me recolher. E aí ela começou a falar e dar recomendação para cada um, para o meu sogro, para os filhos, e falou assim: a gente morava em São Paulo ainda, né? Fala para o Célio não correr na estrada, para ele vir devagar com a Edna, com as meninas, porque não tinha o Léo ainda, né? Só tinha ela. E para eles virem devagar, fala para eles não ter, né, e tal. Fala um monte de coisa. Meu sogro ficou assim espantado. E ela vendo, né, aquela glória do Senhor, ela partiu. Então são experiências. Meu sogro, que, né, não tinha experiência, ficou. Então olha como é lindo o cuidado de Deus. Até na nossa morte, os anjos vêm e nos levam para um lugar bom, de refrigério, de renovo. Então, aquele que morre em Cristo já está aqui no antegozo da glória do Senhor, numa cura plena, perfeita, maravilhosa, né? E quem tem essas experiências sobrenaturais com Deus, você não quer voltar, pelo amor de Deus, não, eu não quero voltar, não é? Então, mas quem não tem, já está em sofrimento, já está sofrendo o tormento, já está em falta de paz, até o inferno ser o quê? Inaugurado. E vai ser lá no final, ainda não é o inferno. É a sala, eu falo que é a sala VIP do céu e a sala VIP do inferno, né? Então, são coisas que a gente tem que crer pela palavra de Deus e pelas experiências. Lembra que a gente falou que sobre anjos não tem dogmas, não é? Só tem alguns princípios, mas é de muitas experiências com esses anjos que vêm
e que nos ajuda a levar para o nosso destino, né? Onde a gente vai ter o descanso eterno, né? Aqui em Mateus 13, né, a gente vai ver aqui que ele diz algo interessante. Eu vou ler do 37 ao 39 para a gente entender um pouquinho aqui. Diz assim: e ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são o quê? Os anjos. Olha lá. Então os anjos são ceifeiros, e esse contexto aqui é de morte. Os ceifeiros é que vão fazer os anjos que vão fazer a separação entre os justos e os injustos, né? Aqueles que têm o Senhor e aqueles que não têm, né? Tem uma experiência da minha tia Olga também, quando ela faleceu, meus primos que contaram, né? Ela aceitou Jesus, tudo, não deu tempo de batizar, mas ela é salva, né? Porque não deu tempo, né? E aí um dos netos, né, tava para despedida já, né? E esse neto, acho que ele tinha mais ou menos uns 12 anos, quando ele foi abrir a porta assim do quarto, ele fechou e voltou, e a mãe falou: mas que foi? Por que? Mas tem um anjo enorme na cabeceira da cama da avó, um anjo enorme. Ele viu o anjo que estava ali aguardando a partida para levar ela para a glória, né? Que experiências! E ele era uma criança, né? Um adolescente, que ele não tinha, né, nem noção do plano espiritual do que é, né? Então é algo assim que a Bíblia, gente, é real, essas coisas, né? Como a gente não precisa ter medo de nada, né? Nada. Eu não sei se vocês já ouviram testemunho, eu já ouvi pregações, né, dessas pessoas que fazem magia negra, né? E ele falou como ele se converteu, porque o pessoal de magia negra, eles vão no cemitério e eles pegam as vísceras das pessoas, né, que morrem, para fazer trabalho, para fazer magia mesmo, para aquele pesar, né? E aí ele disse que chegou numa cova, né, sabia que aquela pessoa tinha sido enterrada, e ele foi lá como de costume, né? E aí quando ele foi mexer, ele viu um anjo enorme. Falou: aqui, esse você não pode mexer. Como assim não posso mexer? Não, esse aqui é selado por Deus e ninguém mexe. Olha que interessante. E ele falou assim: então tem um maior do que aquele que eu sirvo, que é, né, que me obriga, que faz? E aí eu quero esse daí, que é superior a esse que eu sirvo, porque ele não permitiu. Olha, até depois da morte, nosso corpo é guardado pelo anjo de Deus. Ninguém toca. Você pode imaginar a preciosidade que Deus nos vê? Que Ele tem um olho de amor para conosco, de cuidado, de proteção. Para que a gente tem medo? Pode falar aqui um parênteses que você está falando? Quando falar sobre isso daí, me chamou muita atenção, porque eu não sei o que aconteceu, eu não posso te dizer, mas eu vejo que assim, que isso é bem real, né? Eu sou uma pessoa assim que eu conheci a Deus, eu tenho oportunidade de espiritualidade de Deus, usar com Deus, tal, visão de oração, de candomblé e tal. Eu lembro que tinha um dia de bruxos, né? E realmente me chamou muita atenção o que está me falando, porque uma vez eu estava tão na presença de Deus em Mauá. E eu vi quando me pegou na minha mão um homem todo de branco, e ele me levava dentro de um tipo de corpo, como o corpo está morto. Isso daí, até hoje eu não senti isso. E eu estava muito com Deus da vibração que ele está entregando, e ele me levou dentro assim, de uma sala e tinha um corpo de um morto. Até hoje eu não consigo entender isso. E aquilo me falava assim: contempla. Ele ficava na cabeceira daquele morto, e eu aqui, e o corpo aqui. E aquilo me pegava e abria aquilo. Contempla o que
conseguia ver aquilo. Olha, Vanessa, eu via trito, eu via coração, eu via pulmão. É uma coisa assim, inexplicável. Assim. Só que até hoje eu não consigo entender. Então foi muitas experiências que eu vi. Né? A mulher pregando, o Espírito Santo em cima dela, que é assim, aquela pombinha. Eu na igreja, uma mão gigantesca por baixo, aqui assim. Né? Um ouvido gigantesco em frente. Se eu tomava sempre para pensar, amor, se entrega aqui que eu estou mandando. Então, realmente é muito real o que você está me falando. E eu estava esses tempos, eu estava uns tempos agora, com uma pessoa, a pessoa fala assim, eu estou com vontade de, se tu me deixar um morro, eu vou me suicidar. E eu estou com algo na minha cabeça, eu estou pedindo para Deus, nossa, a pessoa morreu, não morreu, eu estou preocupado. Né? E eu tive um sonho, mas a pessoa deitada, chega perto da pessoa estava, eu não conseguia ver que a pessoa estava num lugar tão negro, que já tinha tentado o suicídio. E falou assim, tu me deixou, eu me mato. Isso ficou na minha cabeça. Quando Deus me leva até lá, faz um negócio para mim até lá. Então, conforme tu está explicando isso para mim, eu tive um sonho com a pessoa. Foi agora, esse tempo agora, um mês. E eu fiquei muito preocupado. Eu pensei, a pessoa se matou? Porque eu tive um sonho com a pessoa deitada, eu queria tocar na pessoa, mas eu não conseguia, porque a pessoa estava num lugar muito negro, muito escuro. A pessoa já tinha tentado. Uma vez eu falei que ia deixar, a pessoa começou a quebrar tudo dentro de casa. E eu fiquei pensando. E Deus faz realmente a gente, igual tu falou, Filipe, Deus o arrebatou. Interceder, né? É real. Então, não foi vontade vindo aqui. Eu estou preocupado. Deus queria ver essa pessoa. Será que ela se matou mesmo? Não me mate e tal. Ela dava índice, mostrar para mim que realmente se eu deixasse ia morrer. Eu fiquei com isso na cabeça, estou um pouco meio perturbado ainda, né? Eu vim para cá, deixei meu irmão estava em casa de amar. E eu estou um pouco preocupado com isso. Eu sonhei com a pessoa assim, eu estou sentindo vontade de chorar. E falava assim, se eu morrer, eu vou vir te buscar. Eu não vou conseguir ver sem você. E eu tive muitas experiências com Deus, mas realmente isso é real. Tem gente que não acredita nisso, nessa profundidade que Deus pode arrebatar teu espírito. Sim, orar, interceder, né? E quando você tem essa comunhão com o Pai, de jejuar, de consagrar, né? E Deus fez uma coisa muito grande quando eu tirei do candomblé. Então eu entreguei de verdade, eu vivia para Deus, o meu corpo ia tomar banho, tinha uma vida toda madrugada a buscar de manhã, tarde, à noite. E aí isso é verídico, realmente, os anjos te arrebatam, quando tu tem essa comunhão, que isso não pode acontecer, acontece, você tem essa intimidade. Intimidade, comunhão, né? A gente não pode largar desse Deus por nada, né? Nada. Eu estou um pouco com sono, estou dormindo aqui, mas é tremendo, Deus faz o sobrenatural e isso acontece ainda hoje, mas é uma questão de busca, é uma questão de santidade sem a qual ninguém vê o Senhor por da Bíblia. Verdade. Muito bom, eu vou procurar. Se eu estiver por aqui ainda, tá? Pode vir de muita quarta-feira. atenção. Muito bom, né? Cada um tem sua experiência com o céu, né? Sim, cada um tem a sua experiência, né? E é bom ter essa experiência e estar com ele sempre, né? Sempre, né? E o último texto aqui para nós é o Salmo 116, né? Que a gente vê o que Deus fala sobre a nossa morte, né? Que esse tanto cuidado que Ele tem para conosco, para que a gente vá perto dele, né? Não quer que a gente vá para o lugar que o inferno não foi criado por homem, foi criado por diabo e seus anjos, né? E diz assim, ó, Salmo 116, 15, né? Aqui é uma promessa de Deus, né? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, né? Então, por que preciosa a morte dos seus santos, dos justos? Por quê? Porque Deus tem uma vida eterna para nós, né? O justo aqui, para nós vamos usufruir de uma eternidade com Deus, né? É preciosa. Não é por aquele momento de dor, é porque aquilo que a pessoa vai ter, esse gozo eterno da presença de Deus. Não que Deus fique contente porque a gente morra, não é isso? Mas o que nós temos de promessa, quando nós fecharmos o olho aqui, esse carcaça ficar, nós temos uma vida eterna com Deus. É uma promessa para o justo, gente. Por isso que Deus fala que é preciosa, é muito preciosa porque você creu, você recebeu esse Jesus maravilhoso, você se entregou para Ele e nós temos uma eternidade com Deus. E a vida dele é a eternidade, né? É a eternidade com Ele. E eu andei muito pelo mundo aí, né, com carroça, e às vezes eu estava com meu irmão e falei assim, irmão, eu tenho intuição de sair daqui. Os inimigos, né, eu estava em Santa Rita, só para cair o sentido de não dormir em tal lugar.
E de manhã de madrugada estava um carro preto, um branco e uma moto. Aí eu estava em outra cidade, o cara falou, tu fez alguma coisa em Santa Rita, por que tu saiu? Então Deus sempre tem essa coisa de falar vários livramento. Eu estava aqui, meu irmão, numa cidade, eu falei assim, não, estou sentindo de ir embora. Ele falou, também estou sentindo, vou embora daqui. Aí chega lá, um falou, cobra no seu filho, resumo 7 ou assim, vai embora. Eu acredito que Deus põe esse espanto, né? Como ele pôs um pouco lá, né? Por Deus pôs Gideão, Deus põe espanto, Deus põe medo em você. Né? Eu saí 2 horas da manhã perto da pessoa que eu estava simplesmente tendo uma vida assim de opressão. Né? Eu gostava tanto que eu estava me perdendo, eu estava assim, uma vida que Deus falou, não, eu vou pôr medo no João. O João precisa sair daí. Eu tenho obra na vida do João, a família está orando pelo João, conheço o João, tirar o João da mão do diabo. Então, Deus me pôs um espanto, eu saí 2h30 da manhã de novo. Deus faz isso, não acredita ou não? Por cada amor da tua vida, ele põe medo em você, põe espanto em você, ele te dá a intuição, sai daqui para outro lugar, isso é Deus que você serve. Ele nunca vai perder. Amém? Então eu estou aqui, eu sou um milagre. Eu passei muitas coisas com a carroça, andando lá e para cá pelo mundo, mas sempre ele com medo, com espanto. Não, vem aqui. Uma vez eu estava, nunca me esqueço, eu estava indo lá e estava com muito medo. Dormi com meu irmão na rua, eu falei, Deus, eu não dormi na rua. Eu fiquei o culto todo pensando, quando acabar o culto, isso lá, quando acabar o culto, eu pedi para dormir, então eu não estava, irmão. Aí eu estou com medo, aquele assombro em mim, eu tinha dormido, e nós tínhamos deixado a conversa frente da igreja, e irmão, vamos para a igreja. Não sei o que eu sou muito aí. E é porque eu digo, não dorme na rua, não dorme na rua, não dorme na rua, não dorme na rua. Isso lá, agora não. Aleluia. Acabou o culto, eu fui falar com o pastor, eu falei, pastor, não estou querendo dormir na rua hoje. Ele falou, não, um lugarzinho para você ficar, irmão. Pegou meu irmão e já levou nós para o outro lado. O esconderijo do Senhor. Não que a gente tivesse aprontado. Então tem certas coisas que acontecem comigo que a gente te falar, Deus está longe, não Deus está perto. Aleluia. Ele cuida de você, ele zela de você. E eu quero valorizar isso. Né? Muitos livramentos, né? Muitas coisas aconteceram. Então eu quero valorizar o sangue de Jesus. Sempre como pelo poder do sangue. Eu tenho muito comigo, Colossenses 1:15, que pelo sangue da sua cruz. Então esse poder do sangue, nós falamos de unção, nós falamos de graça. Sem a graça a gente não é lá, mas o poder do sangue. Foi Cristo de sangue. Então quando o inimigo olha, ele vê o sangue de Cristo. Ele vê a marca de Cristo. Jesus, ô papai, calma aí, eu estou errado, mas olha que guarda. Eu morri, pai. Eu morri por ele. Então esse Cristo que é lá é nosso advogado e realmente ele intercede por nós. E essa pessoa do Espírito Santo, ninguém pode mudar. Quando a gente entrega a nossa vida para ele, ele cuida, né? Eu estou vendo uma fase assim, só de chorar, não sei o que está acontecendo, mas tudo tem um propósito. Amém. Glória a Deus, né? Tudo é para a glória dele, né? Não, é uma coisa, né? Mas, por exemplo, nem a Lívia contou aqui, o rapaz queria se matar, não era? Mas quando ele viu a morte lá, não me leve. As coisas que Deus faz que não dá. O negócio é bem Não, feio. é sobrenatural, né? Só no Espírito, né? Vamos orar então? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te glorificar, te bendizer por essa noite, por esse estudo, por tudo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Tu és real, Tu és vivo, Tu és presente. O Senhor cuida tão bem de nós, Senhor, maravilhosamente, Papai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelos Teus anjos, pelas Tuas orientações, Senhor, pela Tua proteção, pelas Tuas mensagens. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Que essa verdade, que essa palavra possa afirmar em nossas vidas, que possamos estar cada vez mais, Senhor, envolvidos em intimidade, comunhão e relacionamento contigo, para viver tudo que o reino de Deus tem proposto para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e todos aqueles que estão aqui ouvindo, Senhor, também, ó Pai, pela internet, que a bênção do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Em o nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e pela fé nós já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.